Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje, Gigi. Hoje saiu aqui no livro de Judite, capítulo 15, que vai contar, né, da vitória dela sobre os assírios, né? O povo assírio era um povo que perseguiu o povo hebreu, e ela era líder naquela época ali, era uma pessoa de grande influência ali, e ela foi chamada, né, foi direcionada para que viesse ajudar esse povo. E ela tinha uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, uma pessoa que era muito fiel a Deus, né? Tinha muita assim intimidade a ponto de pedir as coisas para Deus e Deus fazer por ela. E ela foi a referência para poder ajudar esse povo. Deus deu uma estratégia para ela poder entrar no terreno do inimigo, ali no território dos assírios, enganar o seu líder e por fim matar ele, né? Causando aí um desmoronamento de todos os assírios, porque o líder ele representa a força ali, a cabeça. Quando você derruba a cabeça do esquema, você começa a destruir todo o esquema. E os assírios, ao ver que ela destrói, que ela mata Holofernes, que era o líder naquela época lá, ela mata ele dentro do seu próprio aposento ali. Ele estava bêbado, ela conseguiu matá-lo, fugindo de noite, que igual os guardas nem viram. E quando eles se depararam pela manhã que eles foram acordar o rei, o seu chefe ali, não acordava, foram ver, ele estava morto em cima da cama, decapitado. E a Bíblia diz que eles começaram a ficar todos espantados e começaram a fugir, né? Porque eles não tinham a cabeça quem dava a instrução, a cabeça quem direcionava eles. E feito isso, né, pela mão de Deus com ela, eles tiveram vitória, que todos começaram a fugir. Então o povo hebreu começou a perseguir os assírios por todo lugar que eles iam, e aqueles que eram cansados eram derrotados, eram eliminados. Feito tudo isso, eles recolhem todos os despojos, todos os materiais dele, todos os animais, toda a riqueza dos assírios são tomada, que eles vão deixando pelo caminho de medo, e eles levam para Israel, para Jerusalém, tornando-se uma grande riqueza, acrescentando riqueza ao seu reino, ao seu povo. Isso, irmãos, é um resumo pequeno aqui do que Deus pode fazer, né? Quando nós somos fiéis a Ele, quando nós confiamos nele, né? E nós agimos por correto, por justiça, né? Deus ele não vai agir na injustiça. Ele permitiu esse acontecimento, esse ato pela mão dela, porque era um ato que seria feito uma justiça ao povo hebreu. Então Deus permitiu pela mão dela acontecer tudo isso. Então nós vemos que Deus faz coisas, né, impressionantes. Como que alguém vai entrar num terreno de um inimigo, né, e ficar lá dentro daquele terreno em segurança e ninguém tocar nele? Como que aquela mulher entrou lá dentro? Ela era uma mulher bonita, uma mulher que chamava atenção, seduziu ele assim, o olhar do homem, daquele homem do Holofernes, ele ficou iludido pela beleza dela e acabou que isso sendo uma estratégia. Ele caiu pela mão, pelas suas falhas, querendo agradar ela, acabou caindo nela. Ele precisou fazer um acordo e não foi. Ela enganou ele. Então eu vejo, irmãos, que Deus ele tem muito para fazer em nossas vidas, para nos dar vitórias em muitas vezes, em muitas coisas. Que nós temos que ser como exemplo da Judite aqui e os demais que vai ser falado aqui daqui a pouco. Ser fiel a Deus, ser fiel àquilo que você sabe que agrada a Deus e permanecer naquilo, que a hora que você precisar de uma ajuda, se estiver encurralado ali, um inimigo estiver te cercando, alguma coisa estiver acontecendo, você vai clamar a Deus, você vai pedir ajuda, ele vai surgir uma estratégia do nada, do sobrenatural para te ajudar, como foi aqui com ela, uma estratégia que foi uma estratégia de guerra, de combate, qual ela teve vitória ali, e depois as bênçãos veio por si própria, né? Porque espantando seus inimigos, deixando aquelas postas ali, eles tomavam tudo que era aquilo que deixava e levavam para o seu reino, enriquecendo mais ainda o seu povo, o seu reino, né? É isso aí. Essa semana é muito importante, né? Porque a mensagem é busquem ao Deus, né? Quanto antes, que Ele é o nosso Salvador. Então, essa semana caiu, né, o tema de Daniel na terça-feira, Daniel 14, Daniel na cova dos leões. Todo mundo já ouviu essa história, né? Quando Daniel é jogado na cova dos leões para ele adorar um outro Deus, né? E ele ficou lá vários dias e intacto, né? E até o Senhor mandava um anjo dele para alimentar Daniel. Então foi algo assim muito, muito, muito forte, onde Daniel era entregue, ele se entregava totalmente ao poder de Deus, né? Ele não se deixava mascarar ou então para puxar o saco do rei. Ele não falava assim para não, vou adorar o Deus que você está impondo, não, jamais, né? Daniel sempre foi fiel a Deus. Então ele estava ali, foi jogado na cova dos leões por uma armadilha do inimigo, mas mesmo assim ele ficou ileso, né? Uhum. Aí na quarta-feira caiu Samuel 1, né?
Saul se mata com a espada, Samuel 2:1. Né? Saul se mata com a espada. Por quê? Porque Saul era aquele desobediente, aquele que fazia tudo errado, aquele que ele não seguia, né, os preceitos de Deus. Ele perseguia, né, Davi na época. Então, assim, Saul, ele se viu encurralado pelos seus inimigos, e ele, sabendo que ele ia morrer pela espada, ele mesmo se mata. E aí depois o servo dele também se matou igual ele, porque sabiam que ele ia ser pego pelo inimigo. Realmente eles não tinham fé, né? Eles não seguiam os preceitos de Deus, porque se seguisse os preceitos de Deus, jamais os inimigos ia conseguir fazer com eles, né, a maldade ou matar, alguma coisa assim. E ontem caiu Êxodo 3, a liberdade no deserto, quando Deus mostra para aquele povo que estava com sede, sedento, né? Que só jogando aquela varinha na água, a água salgada se transformava em doce para eles tomarem, para eles beberem, como veio o maná, como veio tudo aquilo depois que Deus estava guiando eles pelo deserto, né? Então, os milagres que Deus fazia e mostrando para o seu povo naquela época. E hoje, como o Jair leu Judite 15, que foi uma mulher que entrou no meio do inimigo, como se fosse assim, uma guerrilha, vamos por aí, que alguém chega lá e mata o presidente daquele país, uma mulher, né? Então naquela época era muito difícil, porque eles estavam sendo perseguidos, os hebreus, né, pelos assírios. Então vocês veem que em todo esse contexto da semana, em todos os textos que caíram, quando você segue nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, quanta coisa boa que Ele vem trazer para nós, o impossível para nós se torna possível, porque Deus é Deus dos milagres, Deus misericordioso, Deus justo, Deus aqui tem o poder soberano sobre tudo e todas as coisas. Por isso que Ele fala assim: busque a mim antes de todas as coisas, ame a mim antes de todas as coisas, antes de tudo. O que é tudo? Não é só bênção, gente. Ame a mim perante a doença, perante o problema, perante a miséria, perante a derrota. Amem a mim, né? Então Deus está falando para nós assim: eu sou o Todo-Poderoso. Sem Deus, gente, nós não somos nada. Então, se você está ganhando, ame a Deus. Se você está perdendo, ame a Deus. Se você está com uma doença terminal, ame a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Né? Não desista, não caia na tentação do inimigo. Se o inimigo está aí falando com você, fala: não, meu Deus, eu vou buscar sempre meu Salvador, porque Ele, Deus, é meu Salvador. E pode estar no último fiozinho da corda para estourar, você cair no precipício. Não desista, né, de acreditar em Deus, meus irmãos, porque Deus, Ele pode fazer com que aquela corda se dê um nó de novo, refaça totalmente, te livre daquilo ali, te faça ver que o poder é dele. Ele pode te usar para mostrar para as outras pessoas que o poder soberano é dele, né? Então jamais desista do seu caminho, mesmo que o inimigo esteja aí batendo a sua porta, mesmo que ele esteja querendo fazer morada na sua casa, querendo bagunçar o seu lar, bagunçar a sua vida, trazer estratégias negativas, trazer pensamentos negativos para você, fazendo com que você se envolva numa onda negativa. Não, fala: aqui não, aqui é a morada do Senhor, e o Senhor é todo-poderoso para mim e é o mais importante nessa vida, né? E é isso que nós temos que seguir, para que nós tenhamos Deus, o nosso Salvador. Nós precisamos buscá-lo, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos entregar a Deus. Por pior que esteja a sua vida, não desista do Senhor, não desista dele, porque ele é a tua única salvação, a minha, do Jair, de todos nós. Deus é o nosso Pai misericordioso, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é presente na nossa vida o tempo inteiro. Então, meus irmãos, comece a ver os pequenos milagres que estão acontecendo à tua volta, né? E não desista de acreditar no poder de Deus sobre a sua vida. Não dê força para o inimigo, dê força para o nosso Senhor. Por mais que você esteja esgotado, esgotada, né? Acredite que Ele vai ser bênção na sua vida sempre. Ele nunca abandona um filho, Ele não vai te abandonar. E Ele vai te dar estratégia, como deu para Judite. Ele vai dar a proteção, como deu para Daniel na cova dos leões, né? Como uma mulher venceu um exército, como que Daniel venceu vários leões famintos, né? Como, gente, como que um Davizinho matou, né, o Golias, que era um gigante, que ninguém conseguia dominar, como, né? Então acreditem que nosso Deus está por nós,
Ele vai nos salvar das garras do inimigo, em todos os momentos vai te salvar e vai te dar a vitória e a bênção no final. Eu creio, você crê, Jair? Eu creio também. Eu creio. Certeza absoluta. E vocês vão crer também, porque vai ser a nossa salvação. Deus é nosso Salvador. Busquem a Deus o tempo todo e amem Ele em primeiro lugar, de que qualquer pessoa, de qualquer situação. Amém? Amém. Que o final de semana seja mais abençoado de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até segunda-feira. Bom final de semana a todos. Bom final de semana. Até segunda. Até segunda.